Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast. Aqui você já sabe, a nossa conversa dura o tempo de um cafezinho. E olha, Júlio, eu não queria te pressionar não, mas hoje eu tô reforçado aqui, viu? Peguei uma dose extra pra gente estender o papo, porque o tema é bom. A gente vai falar sobre aceleração digital e por que isso é importante para todas as empresas, né? Então, assim, eu acho que dá para a gente aproveitar, Júlio, não só da sua experiência de mercado profissional mesmo, mas da sua experiência de vida aí, porque você viveu toda essa transição, né? Do manual até hoje que a gente está falando de IA para tudo quanto é lado. Então, assim, antes de falar qualquer coisa, eu queria que você fizesse esse recall e contasse para a gente como é que é a tua perspectiva disso tudo. Oi, Matheus. Olá, pessoal. Novamente, né? Estamos aqui para trocar ideias, experiências, conhecimentos. E, Matheus, sinto te dizer, mas eu já acelerei aqui, ó. Ô, louco! Eu achando que tinha pego muito. Pois é. Por isso eu estava rindo aqui enquanto você estava fazendo a abertura, porque, bom, para falar de aceleração, bora acelerar, né? Aqui, ó, o tamanho do negócio aqui, ó, né? E curiosamente, as nossas xícaras são muito parecidas, né? Muito semelhantes. Não, então, pessoal, já guarda esse episódio para quando vocês estiverem fazendo uma viagem de 4 horas, né? Daí já vai o episódio inteiro. Eu acho que vem muito a calhar, né? Falar sobre aceleração digital, até porque a gente ainda vive memórias não tão distantes, né? Para não dizer recentes, do que é a vida não totalmente acelerada por meios e recursos digitais. E vale mesmo muito a pena fazer esse resgate. Como você bem falou, eu tive a oportunidade de viver essa transição total, assim, em todas as suas fases. Desde um mundo onde a ferramenta mais importante de expressão no meio corporativo era a caneta e o papel, em alguns casos a lapiseira também, e aí a gente tinha os fabricantes mais empoderados, assim, né, e poderosos do mundo, como desenhista e depois designer. As ferramentas suíças de desenho manual eram, assim, o desejo, o sonho de consumo de todo profissional dessa área, né? No caso das profissões não ligadas ao desenho, as gestoras, as administrativas, enfim. Aí as marcas de caneta alemãs também, as suíças, as americanas, muito fortes. E acabou virando, tanto numa área quanto em outra, um objeto de transição, assim, sabe, familiar, né? Então, tal objeto foi usado pelo meu avô e ainda está aqui em perfeito estado comigo. Era uma vida totalmente ausente do que nós chamamos hoje de recurso ou meio digital. Era melhor que hoje? Era pior que hoje? Não, era adequado para o seu tempo, para o seu momento. Então, sim, valeu muito a pena a gente pensar em começar esse episódio fazendo essa reflexão entre o quão bom é hoje a gente viver num mundo acelerado, mas ao mesmo tempo permeado por recursos e tecnologias digitais, que do meu ponto de vista hoje equilibra o potencial nocivo do significado da palavra aceleração. Então, existe uma demanda por coisas aceleradas, mas as ferramentas estão aqui, a inteligência está aqui, as empresas e os profissionais que vão te ajudar a fazer isso estão aqui. Então, eu me sinto num momento bastante, não só importante, né, dessa natureza corporativa e do meio que a gente vive e milita profissionalmente, mas também com relação à perspectiva de futuro mesmo. Eu costumo dizer entre amigos que um dos meus maiores desejos hoje é estar vivo daqui a 30 anos, porque certamente será um mundo muito diferente daquele que a gente experiencia hoje. Eu acredito que melhor. Então, eu acho que o papo de hoje vai ser bem bacana, bem legal. Bora falar de aceleração digital e como que isso pode nos beneficiar como profissionais, como pessoas, como seres humanos mesmo. Perfeito, Júlio. É isso que você falou, né? Achei muito curioso. De que as tecnologias propriamente dita, elas são ferramentas. E hoje está tudo tão digitalizado que quando a gente pensa em ferramenta, a gente já pensa numa plataforma, num SaaS. Mas, poxa, poucas décadas atrás era caneta, era calculadora, né? Então, é curioso porque para mim, que sou de uma geração mais recente, a própria palavra ferramenta, ela puxa antes
questões digitais do que um martelo, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho curioso porque a gente sabe bem, né? Ainda mais pela sua faculdade, como a semântica das palavras carrega um reflexo do momento social, né? Então, Nossa, mudou acho muito, né? isso, acho isso bastante interessante. E aí, Júlio, é assim, a gente já conversou algumas outras vezes antes e você fez uma distinção sobre transição e transformação digital, né? Que transformação digital é meio que o termo mais comercial para um tipo de trabalho, né? De digitalização, etc. Mas você falou sobre transição versus transformação. Você puxar isso de novo para essa conversa, porque eu acho que vai ser muito legal para a gente Claro. tocar daqui em diante. Legal. Vale muito a pena, né? Boa, bem interessante a sua provocação. Vamos começar atribuindo um entendimento, eu não diria único, né? Mas em uníssono aqui no nosso podcast hoje, sobre cada uma dessas palavras. Transição, do verbo transitar, é referente ou relativo a movimento. Eu transito, eu estou em trânsito, eu vou transitar deste ponto para este outro ponto. Transformar é atribuir outra forma. Eu daqui para cá transformei. Então, o que era esta forma, numa transição transformadora, eu tenho uma outra forma. Então, por que transição transformadora? Porque a transformação depende de um trânsito, depende de uma transição. Elas são coemergentes. Quando você abre uma ação transitória, não necessariamente você gera um entregável transformador. Então, quando eu mudo o sofá de lugar na minha sala, eu não mudei a forma do sofá, eu transitei ele de um lugar ao outro, quando eu olho para o objeto. Mas quando eu olho para a sala, eu transformei a circulação, eu transformei o layout daquela sala. Então, você nota que são coisas coemergentes. Então, um nasce, o outro nasce potencialmente junto. Uhum. E quando eu abro na empresa uma ação de transformação, necessariamente, aí não é uma opção, necessariamente eu vou coexistir com a transição. Porque eu só consigo gerar uma outra forma a partir da forma anterior se eu tiver um movimento, seja de deslocamento dessa forma, seja um movimento na própria forma. Então, eu transitei e transformei. Eu acho que começar, né, com essa maneira de entender cada uma das palavras ajuda a gente a compreender por que às vezes, nas empresas, a gente inicia uma ação e aí ela emperra, ela não vai, ou quando ela não vai na direção que a gente queria, ou se vai na direção que a gente queria, não gera o resultado que a gente tinha imaginado. Porque a gente não tem essa clareza. Às vezes a gente quer transformar cultura, transformar uma operação, transformar processo, mas a gente só tem recurso, meios para transitar, não para transformar. E, cara, aí aparece coisas de tudo quanto é forma, né? Por exemplo, é muito comum, eu ouvi tanto isso, o corredor, né, das empresas, né, aquelas conversas de corredor, falar, estamos mudando para ficar tudo como já está. Então, na verdade, é assim, então, muda para ficar como está. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso, quantas vezes eu também falei isso, né? Por quê? Porque a percepção dos agentes envolvidos no processo de transformação não é de transformação, é só de transição. Perfeito. E quando não há essa percepção clara, compreensão inequívoca, por mais que você tenha lá ações transformadoras, o resultado vai ser apenas de transição e não de transformação. O que você acha disso? E Júlio, eu acho que assim, cada caso é um caso, mas pode existir um fator comum nessa equação que faça com que alguns movimentos tentando ser transformadores sejam só de transição, que é, no caso, pensar no mesmo modelo de operação, digamos assim, do mundo físico, o que pode ser feito no mundo digital, né? Então, assim, a transformação digital, eu vou puxar esse termo mais comercial mesmo, porque ele é mais explícito, ele não presume só você antes tinha uma calculadora física, agora você tem uma calculadora no computador ou faz no Excel. Não é isso. É você construir uma nova dinâmica de geração de valor a partir de recursos tecnológicos e digitais. E é justamente isso que você está falando, né? Então, eu lembro que você deu um exemplo que foi ótimo. Poxa, um monte de revista física começou a publicar a revista em PDF na internet, né? Mas, poxa, olha de digital, né?
Isso! Olha as infinitas possibilidades que na internet você tem para conseguir ter um conteúdo interativo, um monte de coisa, né? Então, é justamente isso. Pensou nos moldes desse mundo aqui, o que deveria ser feito no digital, digamos assim. Eu acho que isso é fenomenal porque a gente começa a entender que, a partir do momento que novos recursos, principalmente tecnológicos, aparecem, a gente não deve pensar no mesmo da mesma forma que a gente tem pensado até agora, né? O que você acha disso, Júlio? Nossa, você estava falando aí, esse é um assunto tão importante, ao mesmo tempo que valioso, né, nos nossos dias, e é óbvio que vão surgindo insights. Então, o que eu acho disso? Eu acho assim, no comecinho dessa trilha, né, quando a gente ainda escaneava a página de revista física e botava na internet e chamava de digital, revista digital. Cara, teve um momento que a gente tinha que fazer curso de internet. Você andava nas cidades, nos grandes centros, né? Em São Paulo, então tinha aquelas faixas assim, né? Faça curso de internet. Estamos falando aí dos anos 90. Então, era realmente aquele aprendizado, né? Ou aquele processo de aprendizagem e compreensão mesmo daquilo que estava chegando. Ninguém tinha ideia do potencial daquilo, ou quando eu falo ninguém, é ninguém a grande população, né? Porque é claro que quem estava pesquisando, quem estava desenvolvendo já tinha ideia disso. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o que a gente está vivendo hoje em relação às AIs, ou às IAs. A gente tinha naquela época, bem lá atrás, né, no início, onde a gente ainda falava em manual transitando para o digital, a gente ainda tinha a internet, né, que era, se não o único, um dos únicos meios digitais, a gente tinha a internet como um meio. É só mais um meio de comunicação. Assim como eu uso o rádio como um meio de comunicação para minha voz chegar no ouvido, né, do outro, e como eu uso o papel como um meio de comunicação para os meus pensamentos impressos chegarem nos pensamentos e reflexões do outro, e aí se chamava isso de jornal, revista, sei lá o que for, a gente entendia a internet como meio. Bom, vivemos tudo aquilo, né? Então, do escanear a página física e gerar PDF e chamar de digital, até os primórdios das profissões novas que chamavam lá de web designer, surgimento dos sites. E aí começou um discurso, que ele vem até hoje, de que a internet não é meio, a internet é fim. E aí é uma coisa interessante, porque se ela é um meio de expressão, mas o que ela expressa é produzido e consumido nela mesma, então ela é um fim possuidora do seu meio. Olha que brisa. E, gente, eu juro que isso aqui é café. Né? Juro. Não, os efeitos do Júlio tomando muito café, né? Porque nos últimos episódios era sempre um pouquinho. Era bem pequenininho, né? Não, mas legal, então, legal, assim, Júlio. Se a gente está falando de um ambiente digital que tem no seu fim o próprio meio, ou como meio é possuidor do seu próprio fim, o que falta para fechar essa equação? Falta o que a aceleração digital traz, que é o objeto. É assim, na transição da revista física para a revista digital, o objeto era físico de um lado e virava bits do outro. Então, ele tinha uma origem com técnicas próprias, tecnologias próprias, e aí ele transitava para um outro ambiente com técnicas próprias, com, meios também diferentes e próprios, mas se perdia o objeto. Era muito curioso isso. Tanto se perdia o objeto que tivemos que criar profissões novas. UX, recentemente UI. Antes da UX surgiu o arquiteto da informação. Quantas publicações de arquitetura da informação para definir estrutura de navegação. Olha isso. Então, por quê? Porque a gente perdeu o objeto. Dando um salto para os nossos dias, o objeto ele já é definidor da sua origem e do seu fim. Porque a sua essência já está num ambiente de aceleração digital. Né? Já nasce lá, né, Júlio? Já nasce lá. Não tem o que converter, né? Isso. Não tem o que transitar, não tem o que transformar. Perfeito. Né? Então é acelerar, efetivamente. É acelerar. Perfeito. Perfeito, Júlio. Você estava falando, eu estava até tentando ver aqui de alguma forma, puxa, não tenho, mas é um livro
dos anos 2000, acho que 2003, de web design, assim, interfaces digitais, né? Aí tinha lá vários exemplos práticos, você estava falando, foi É lembrando isso disso. mesmo. E, Júlio, só queria fazer um adendo aqui, porque eu fiz um pulo e ele foi proposital para não estender muito minha fala, mas que tinha um ponto importante ali. Quando eu falei da revista digital, e depois eu falei, poxa, quantas possibilidades a internet, com interatividade, etc. A gente sabe que naquela época, com internet de escada, assim, né? Não era possível, era exatamente. E Exato. qual que. E aí eu fiz esse salto mais para fins didáticos mesmo. Mas qual que é o ponto que eu acho relevante aqui? É justamente que não adianta também a gente pensar nessas infinitas possibilidades se o público não estiver educado para conseguir tocar elas, né? Sem dúvida. Então é assim, a empresa, ela está numa dinâmica constante com o mercado, entregando valor e recebendo dinheiro. E ela só entrega valor se esse valor for possível de ser utilizado, né? Então é assim, se você tiver uma puta ideia muito legal, mas as pessoas não entenderem como utilizar ela, né, nessa transformação e tudo mais, também não adianta nada. Achei legal fazer esse parênteses, Júlio. Não, e eu tenho até conteúdo para potencializar esse teu parênteses aí. Legal. De um lado, assim como sempre foi e sempre será, a gente precisa entender não só, né, o quão preparada a população da organização, da empresa, está para as novas formas do fazer. E aí tem um monte de nome para isso, cultura organizacional, sabe? Que eu acho que é tão importante isso mesmo. Não dá para você cuidar só de prover infraestrutura, porque se você não tiver cultura organizacional alinhada com a nova infraestrutura, a população vai subutilizar. Subutilizar, perfeito. Quando não, rejeitar. Subutilizar é o mínimo. Então, assim, se antes da aceleração digital a gente estava naquele meio, né, de transição e transformação digital, a gente precisava medir a maturidade dos processos organizacionais para saber se caberia transformar um banco de dados em fichas manuscritas em uma planilha de Excel ou qualquer outro tipo de ferramenta digital. Então, a gente tinha que entender a maturidade de processos da organização para não trazer uma intervenção digital e todo o restante ficar manual e aí meleca mais ainda, né? Hoje, a gente necessariamente deve analisar a maturidade, não mais apenas de processo, mas a maturidade digital da organização, para você saber de onde você parte a aceleração. Uhum. E qual que é o elo fraco, né? Como você comentou, essa questão da cultura, ela é muito importante. Porque... não, continua falando, porque eu já vou emendar na minha próxima fala. Na frente, né? E aí, a gente esbarra numa questão interessante, né? Você falou do valor. Eu aprendi isso com o povo até da tua área mesmo, da área de marketing, há um bom tempo. E, cara, até hoje nada melhor me surgiu ao ponto de eu querer substituir a minha compreensão do que eu vou expor agora. O que é construção de valor? O que é valor? O valor ele é construído a partir de 3 pilares fundamentais: atributos racionais, benefícios funcionais e benefícios emocionais. Atributo racional: se eu, usuário, seja do produto ou seja da ferramenta, produto como consumidor ou da ferramenta como profissional da empresa, não conseguir racionalizar o que você me traz, dificilmente eu vou aderir. Perfeito. Sabe aquela coisa assim, não entendi. Cara, não entendi, não vou perder tempo com isso. Então, atributo racional. Todas as respostas, ferramentas, meios, recursos digitais em um processo de aceleração digital precisa ter claro, mas muito claro, os seus atributos racionais. Porque as pessoas que vão fazer uso daquilo ou que serão impactadas por aquilo precisam compreender aquilo. Enquanto eu não entendi que o excesso de incidência de UV na minha pele exposta ao sol me gerava danos à saúde, eu não usei protetor solar. Então eu tenho que entender. Atributo racional. Benefício funcional. Seja qual for a aceleração digital, Matheus, se não funcionar para a minha vida, obrigado, estou fora. Legal, né? Da hora. Legal. Né? Olha, o seu carro, ele tem luzes internas que você troca a cor. Se você não for um adepto de variações cromáticas, legal. Pode vir sem ele para dar um descontinho, né? Porque não vai funcionar. Por outro lado, se você é uma pessoa que está nesse universo das variações cromáticas, dos experimentos digitais, que aquilo faz sentido e funciona para você,
Nossa, tive um dia hoje terrível, eu vou pegar um trânsito que nem ontem estava em São Paulo, na saída do feriado, né? Cara, a única coisa que eu preciso agora, já que eu vou ficar preso no trânsito, é de uma boa playlist Uhum. tranquila e um ambiente azulado. Aí faz todo, funciona. Porque aí eu boto as luzes internas do cockpit do meu carro em azul. Então funcionou. Se não houver benefício funcional, a aceleração digital não se sustenta. E por último, e não menos importante, o benefício emocional. Cara, toda aceleração digital precisa, no fim do dia, te fazer sentir melhor do que você estava antes de entendê-la e de utilizá-la. Eu Perfeito. entendo que a geração de valor no ambiente de aceleração digital se estrutura nesses 3 pilares: atributos racionais, benefícios funcionais e benefícios emocionais. Por conta disso, é que a gente vai olhar para a cultura organizacional, para a maturidade digital e, se houver necessidade, a maturidade procedural, né? De processos também operacionais da organização. Perfeito. Foi ótimo eu não ter colocado o ponto lá atrás, inclusive, porque agora vai fechar com chave de ouro, porque essa ideia, né, e quebrar a definição de valor em 3 pontos vai casar com os 3 pontos que eu vou falar agora. Então, assim, o Webfunds é um podcast by Flux, né? E a Flux é uma empresa hoje de aceleração digital, mas que ela nasce anos atrás como uma empresa de processos. Depois virou uma empresa de inteligência de processos e aí suas derivações até a gente chegar hoje. E por que a gente foi evoluindo dessa forma? Justamente porque a gente entendeu, Júlio, que existem 3 pilares estruturantes para a gente realmente conseguir impulsionar os resultados com o uso de pessoas, de tecnologias e de processos, né? Porque essa é a tríade lá PPT. E aí a abordagem ela é a seguinte, e isso é muito precioso para a aceleração digital e casa com o que você falou de valor. Primeiro, process driven, ou seja, é orientado a processo. Não adianta você ter um carro que está sem uma roda e querer pisar no acelerador porque vai dar ruim. E se a sua empresa estiver sem processo estruturado e se acelerar, você vai potencializar a ineficiência dela, os riscos e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é tech enable, ou seja, é ativado, é impulsionado por tecnologia. Então, a tecnologia ela entra aí depois de tudo estar em ordem, depois de tudo ter sido entendido da melhor forma da própria tecnologia ser aplicada para que não seja mais uma transição, como você comentou, Júlio, para ser uma transformação assertiva. E o final, que esse é o mais importante, e que era desse trechinho que eu ia comentar naquele parênteses, que é o terceiro pilar, o People Empowered. E ele tem duas ramificações. A primeira é, essa transformação deve empoderar as pessoas. Isso é fundamental. Não é tecnologia pela tecnologia. Isso deve empoderar as pessoas, dar mais poder, mais produtividade, mais qualidade de vida no trabalho. Tudo isso. Poderia ficar o dia inteiro falando desses benefícios. E mais, durante o processo de transformação, as pessoas precisam ser empoderadas também. Exato. Porque senão elas não adotam. Fica mais um plano ideal e tudo mais. Então, hoje, enquanto Fluxy, uma empresa de aceleração digital, essa abordagem em 3 pilares é o que faz a gente conseguir entrar numa empresa, gerar transformação e que ela seja adotada, que ela seja sustentada e entregar bons resultados, né? E casa perfeitamente com o que você falou, Júlio. Não, e diretamente relacionado. Gente, a gente não combinou isso. Não mesmo. Acreditem, a gente não combinou isso. Que quando eu falo de um lado, né, atributos racionais, e o Matheus fala do outro, tudo orientado por processos, o processo é a racionalidade do fazer organizacional. Exato. Né? Quando eu falo lá em benefícios funcionais e o Matheus fala tudo amparado por tecnologia, a tecnologia fez funcionar muitas coisas que antes dela não funcionavam. Hoje, por exemplo, eu consigo acender as luzes da minha casa estando quilômetros longe dela, por uma tecnologia que media, né, as nossas referências físicas, onde eu estiver em minha casa, no endereço que está, para que eu acenda as luzes, por exemplo. Mas para que serve isso na sua vida? Para eu, quando chegar, não encontrar a casa totalmente escura e ficar procurando lá interruptor e tudo mais. E a gente está dando exemplos aqui muito de cotidiano mesmo, né? Imagina em operações complexas, né? Imagina na saúde, imagina na mineração, imagina no varejo, imagina no setor financeiro, imagina na indústria de um modo geral. Quando eu falo, né, por fim, em benefícios emocionais, e o Matheus fala
em empoderamento de pessoas, me parece que a gente construiu o valor Exato. planejado e, ao mesmo tempo, percebido, da Flux mesmo, né, como uma aceleradora digital, de uma forma muito espontânea, resultante de todas as experiências que a gente viveu desde quando a gente começou, que era uma empresa voltada para o mapeamento de processos, e hoje a gente evolui para a aceleração digital, né, Matheus? Exato, perfeito. Esse match foi bem no finalzinho, não foi planejado, e olha, casou, Júlio, com o meu cafezinho tendo Então, peraí, que acabado tem que aqui. dar o último gole aqui, ó, pronto. Nossa. Mas olha, Júlio, eu assim tô super satisfeito. Acho que a gente falou de coisas muito legais aqui no podcast. Ficam os questionamentos, né? Eu acho que a gente até poderia adotar isso para os próximos episódios, Júlio, de finalizar com perguntas, né? Como é que está a sua empresa? A sua empresa, você sente que ela está acompanhando tudo que você vê de movimentação no mercado, de tecnologia? Você sente que está ficando para trás? Por que isso está acontecendo? Ou está adotando, não está funcionando direito? Então, ao longo do podcast, eu acho que se você ouvir até recapitular alguns pontos, a nossa conversa aqui pode ajudar, né, Júlio? Pode sim. Do outro lado, como você está em relação, né, à sua empresa e em relação ao que o mundo, né, está trazendo como evolução tecnológica, aceleração tecnológica também. Isso me faz lembrar, Matheus, de algo que a gente já mencionou em episódios anteriores, que é o deep dive, né? Então, aquele mergulho bem profundo mesmo em todas as questões relacionadas não só a hard skill, soft skill, mas a um mergulho interno, né? De cada profissional, né? Como eu estou, sabe? O eu skill. Por quê? É uma coisa muito curiosa, né? E a gente fala que é para fechar, mas não consegue fechar, né? O episódio. É uma coisa curiosa. Porque, assim, de um lado, existe uma grande quantidade de seres humanos, assim como nós, em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Sejam os recém-chegados, sejam as pessoas que já estavam há um bom tempo no mercado. De um lado, né? Do outro lado, como está difícil contratar nos nossos dias, né? Como está difícil você encontrar profissionais que chegam para uma vaga aberta entregando coisas. Então, acho que essas duas perguntas elas são muito pertinentes para vocês explorarem, né, desse até o próximo episódio com a gente, do como a sua empresa está em relação a esse momento, né, de aceleração digital e como você está também. Perfeito. É isso aí, né? Para que você possa se empoderar como ser humano e como profissional e para que a sua empresa possa seguir a trajetória dela também, né? Sem sofrer com esse desnível em relação à concorrência, em relação ao próprio mercado ou à demanda dos seus consumidores. Muito bom, Júlio. Então, fica o convite para interagir com a gente nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Tudo está na descrição do episódio, seja onde você esteja assistindo. E nesse convite para a gente conversar também, apresenta a Flux como uma aceleradora digital. Se você tiver interesse em conversar, só digitar flux.com.br, interagir com a gente por lá também, que quem sabe a gente não consegue se aproximar e trabalhar juntos, né? Então, é isso, Júlio. Finalizações aí? Apesar de não querer, porque o assunto é bom, eu desejo a todos aí um bom período, né, entre esse e o próximo episódio, que você passe, como nós fizemos há um bom tempo, a observar a influência das tecnologias e dos meios digitais no seu dia a dia e a sua influência nessas tecnologias e nesses meios digitais, para que a gente deixe de ser apenas consumidores e possamos passar a ser propositores e interventores, né, desses ambientes e desses meios digitais também. Então, até o próximo episódio. Bora acelerar essa vida e os seus percursos, caminhos e meios digitais. É isso aí, bora acelerar, Júlio. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.